Olá, você que está ligadinho aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto muito importante, um assunto que fala de orientação, fala também de prevenção e é relacionado a esse mês de setembro, que é o mês do Setembro Dourado. E para falar sobre esse assunto tão importante que merece toda a nossa atenção, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Portal Litoral Sul a doutora Lisiane Hempel, que é biomédica, pesquisadora e coordenadora do Programa de Diagnóstico Precoce da Casa Guido, e também o Schneider Neves, que é assistente do Programa de Diagnóstico Precoce. Lisiane, que bom te receber aqui para falar de um assunto que é tão importante, né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Também quero agradecer a presença do Schneider aqui conosco. É um assunto que a gente ainda precisa conversar muito mais, né, Schneider? Com certeza, sempre, né? Sempre conscientizando e cada vez mais mudar essa visão quando se fala em câncer, né? Principalmente em crianças e adolescentes. Pois é, quando a gente fala assim, né, câncer infantil, primeiro de tudo parece que é uma coisa muito fora da nossa realidade. Se não tiver alguém da família, algum conhecido, se a pessoa nunca teve nenhum contato próximo. Mas infelizmente o câncer infantil é algo que está presente e que ele acontece num número que a gente pode dizer até bem alto, né? Sim, as estatísticas do INCA para o próximo triênio são bem preocupantes. A estimativa nacional é que surjam 1.000 casos por ano, novos casos de câncer em crianças e adolescentes. E a nível estadual, a estimativa é que haja por volta de 300 novos casos por ano. Então, 2023, 2024 e 2025, 300 casos por ano. Isso é um número bem alto, né, para a nossa região, comparada a outras regiões do país. Então, com certeza, é uma doença que tem uma frequência alta e precisa ser diagnosticada bem cedo, né? E até a prova, digamos assim, que essa frequência é bem alta, é que hoje a Casa Guido atende muitas crianças e adolescentes, atende muitas famílias de crianças que tiveram ou estão em tratamento de câncer, né? Sim, né? Já chegamos a 301 pacientes, né? Já passou. Já passou um pouco, né? Uhum. Mas da última pesquisa que foi feita ano passado. E durante esses quase 13 anos de Casa Guido, que vamos fazer agora em novembro, então é muita gente, né? Então a gente tem que falar mais e conscientizar mais e ter profissionais capacitados para fazer esse atendimento, né? Para poder diagnosticar precocemente uma criança ou um adolescente. Quando a gente fala em câncer num adulto, os médicos costumam dizer muito da questão do estilo de vida, às vezes de algum histórico familiar, do próprio ambiente que a gente está vivendo, né? E até por isso que a gente deve cuidar da alimentação, fazer atividade física, evitar o sedentarismo, esse monte de coisa que a gente sabe que tem que fazer, nem sempre a gente pratica de maneira adequada, mas seriam, né, algumas dicas para evitar o câncer numa pessoa adulta. Existe alguma dica para evitar o câncer numa criança? Ou, doutora, que tipos de câncer que acometem criança? Que, se a gente parar para pensar de uma maneira geral, assim, ela não teve um histórico de vida, que não se cuidou, que não se tratou, que fez o que bem quis. Uma criança não viveu nada disso ainda, né? Exatamente. Por isso que, quando nós falamos de câncer em adultos, nós podemos falar de prevenção, que envolve tudo isso que você comentou, né? Sedentarismo, a obesidade também é um fator de risco, tabagismo, alcoolismo, enfim, nós temos infinitas situações de estilo de vida que podem potencializar uma já herança genética de um caso de câncer. Por exemplo, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, eu tenho uma chance de ter câncer de mama. Isso é uma herança genética, né? É algo de família. Mas algumas ações que nós tomamos no decorrer da nossa vida podem ajudar a prevenir ou então potencializar, aumentar a chance de realmente vir a desenvolver a doença. Agora, quando eu falo de câncer em crianças e adolescentes, eu já não posso falar de prevenção. Exatamente pelo que você comentou, porque a criança ela não tem um período de vida muito longo para que o seu estilo de vida possa chegar a interferir na sua saúde a esse ponto, né? Então, por exemplo, a gente tem caso de bebês que são diagnosticados com câncer. Então, não tem como eu falar que o estilo de vida desse bebê interferiu, né? Então, quando nós falamos de câncer em crianças e adolescentes, esses tumores, essas doenças, elas surgem basicamente por mutação no DNA. É uma alteração que acontece no próprio DNA da criança,
né? Que vai causar ali uma célula tumoral, que a partir de uma célula surgem 2, surgem 4 e por aí vai. Existe pouquíssimos tipos de cânceres que são causados por herança genética. São pouquíssimos, a grande maioria é uma mutação que acontece especificamente na criança e no adolescente. Então, eu não tenho muito como te falar assim, o que a gente pode dar de recomendação para evitar o câncer em crianças. Infelizmente, não funciona assim, né? Pouquíssimos casos, como comentei, são doenças que têm uma certa herança genética. Por exemplo, o retinoblastoma. Ele é um tipo de câncer, um dos poucos tipos em que há, sim, uma herança de uma mutação já vinda dos pais que pode originar um câncer na criança. Que é o câncer do olhinho. O câncer do olhinho, né? É o famoso caso da filha do Thiago Leifert, né? Até que viralizou aí um vídeo dele esses dias com esse apelo, né? Aos pais estarem atentos, né? A manchinha no olho, principalmente em fotos com flash. Então, esse é um tipo de câncer que acaba vindo realmente de uma herança dos pais. Mas a grande maioria, a maciça maioria, é uma mutação na própria criança. Ô Schneider, então a alternativa, já que a gente não tem muito como prevenir, não tem no caso das crianças, como a doutora explicou, é fazer o diagnóstico precoce? É isso? Quanto mais rápido descobrir, melhor? Melhor. Quanto mais rápido descobrir a doença no início, né? Que ela está ali, mais fácil vai ser o tratamento. Mais leve, vamos dizer, né? Então, é importante chegar a esse diagnóstico precoce, porque se chegar ao diagnóstico de uma doença já super avançada, aí sim, as chances de cura são bem menores, né, do que um diagnóstico precoce. Depois a doutora fala sobre isso melhor. Mas só para reforçar ali sobre a alimentação, né, doutora, é importante. Uma boa alimentação, exercícios físicos, mesmo ali os adolescentes principalmente, não quer dizer que vai prevenir ou não vai ter câncer. Mas nós temos casos na casa de um atleta de karatê 2022, campeão brasileiro, o Isaac, e ele sempre se alimentou bem, atleta, sempre fez exercícios, mas teve o câncer. Porém, ele teve assim uma resposta ao tratamento muito rápida, né, doutora? E ele acabou 2 meses depois, assim, a doutora de fazer a quimioterapia ali, a doutora da oncologia pediátrica liberou ele para participar desse campeonato, ele acabou sendo ainda campeão. Eu entrevistei o Isaac ano passado e a mãe dele, a história dele realmente é muito legal. Isso, então assim, uma boa alimentação faz com que o tratamento tenha mais... qual a palavra correta, doutora? Mais técnico, falando em termos do tratamento, principalmente os efeitos colaterais, né? Você tendo um corpo bem nutrido, com as vitaminas necessárias, né? Se você tem uma boa saúde, vamos dizer, prévia, né, por conta da alimentação, os efeitos colaterais talvez sejam mais a menos, né? Então, isso ajuda e muito no decorrer ali do tratamento, né? Isso serve para os adultos também, né? Com certeza. Quem passa por um processo de câncer que já tinha, né, um histórico mais saudável, eu acho que às vezes até consegue perceber mais rápido alguma mudança no corpo, né, doutora? Porque, eu nunca tive isso, ou esse sintoma, esse cansaço, às vezes a pessoa consegue perceber, né? Porque você fica, um caso em que você fica mais atento, você cuida, já tem esse olhar de cuidar da saúde. Então, no mínimo detalhe ali de um sintoma, de um sinal diferente, você já vai ficar mais atento, né? Com certeza. Tem algum tipo de câncer em criança que seja mais comum? Como às vezes a gente tem nos adultos, por exemplo? Exato, temos sim. Existe um ranking, né, que é feito a cada ano pelo INCA. Mas, assim, todos os anos é a mesma doença, que são as leucemias. Tá? Leucemias em crianças e adolescentes é o tipo de câncer mais frequente, seguido de doenças no sistema nervoso central, né? Tumores cerebrais, na grande maioria. Os linfomas também, que são outro tipo de câncer no sangue também. E os sarcomas também são muito comuns, que são tumores que surgem em tecidos moles, por exemplo, músculos, tendões, ligamentos, ou até em ossos também. São os tipos mais comuns. Mas se você for ver números mesmo, a leucemia é avassaladora, assim, em crianças e adolescentes. O nosso intuito aqui com a conversa é orientar,
fazer o pai, a mãe, a tia, o padrinho, né? Ter esse olhar mais atento para a criança. De que maneira que quem vai nos ouvir, está nos ouvindo nesse momento, pode ajudar num diagnóstico, pode perceber? Porque a ideia nunca é deixar ninguém com medo, né? A gente sabe que isso pode acontecer na casa de qualquer pessoa, né? Mas a ideia não é deixar ninguém, ai meu Deus. Pelo contrário, né, doutor? O que a gente pode fazer para ter esse olhar mais apurado? Existem sinais? O que eu posso fazer para, se acontecer comigo, chegar nesse diagnóstico mais rápido para minha criança, né? Sim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, as pessoas têm muito medo de falar de câncer ou de pensar nessa possibilidade. Inclusive, agora há pouco uma amiga compartilhou comigo de um sintoma de uma filha dela, uma adolescente, e, enfim, ela está investigando, levou em oftalmo, enfim, toda uma situação, e pelos sintomas eu orientei ela, falei, olha, pode não ser câncer, mas é minha obrigação te orientar a buscar uma outra opinião, porque esse tipo de sintoma é clássico de um tipo específico ali de câncer, né? Então, o que acontece? Ela não tinha essa informação. Então, a primeira coisa que um pai, uma mãe, um padrinho, um amigo tem que ter é a informação, é saber de fato quais são os principais sinais e sintomas, não para que ao primeiro sinal essa pessoa vai bater o olho e falar assim, olha, é câncer. Não é para diagnosticar ninguém, né? Não é para, sabe, ficar apavorado já achando, uma febre é câncer. Não, mas pelo menos que se tenha essa possibilidade na cabeça. Claro que ninguém quer que o seu filho, o seu sobrinho, o seu apadrinhado, enfim, seja diagnosticado com câncer. Mas as pessoas têm que entender que essa possibilidade precisa ser descartada. E para ser descartada, ela tem que ser investigada e da maneira correta, né? Então, é importante essa informação, os pais saberem exatamente assim quais são os principais sinais. Se eu fosse mencionar alguns aqui, eu diria, em primeiro lugar, o aparecimento de caroços em qualquer parte do corpo. O que precisa ser pontuado é que é normal o aparecimento de caroços em determinadas situações. Por exemplo, uma infecção de garganta muito forte pode sim causar o aparecimento de caroços na região do pescoço, tá? Porque isso é uma reação do nosso próprio sistema imunológico, da nossa defesa do nosso corpo, né? Existe toda uma explicação fisiológica para isso, mas não vem ao caso. Então é normal que apareçam até esses caroços num momento ali que o corpo está tentando se defender, está intensificando ali as suas atividades para se defender dessa infecção. O que é importante saber? Esse caroço, ele tem que sumir no máximo após 15 dias, que é o tempo que o nosso corpo demora para produzir anticorpos, para produzir as células que vão se defender realmente desse invasor, né, dessa bactéria, desse vírus. Agora, se esse caroço permanece ali, ele não sumiu, já está ali há 20 dias, 30 dias, 45 dias, isso não é normal e é importante ser investigado, tá? Outro sinal muito importante que eu diria são as manchas roxas espalhadas pelo corpo. Por quê? Porque, tendo em vista o que nós comentamos agora há pouco, que o tipo de câncer mais frequente em crianças e adolescentes são as leucemias, as manchas roxas são o primeiro sinal, normalmente, que aparece nas leucemias. E essas manchas roxas, elas são causadas por um desequilíbrio no sangue, nos parâmetros sanguíneos, plaquetas, né? Que são detectadas, assim, em hemograma tradicional, né? Você já consegue detectar ali uma alteração. E só que o que temos de particularidade em relação a essas manchas roxas? Por exemplo, se a criança tá brincando, jogando bola, e vai o amigo, chuta a canela. A canela vai ficar roxa, vamos dizer assim. Porque, no geral, as crianças vivem roxas, né? A gente até brinca, assim, que tem criança que tem um mapa-mundi na canela, né? Porque, né, tropica, cai, enfim. Esse roxo é normal. E até é muito bom que tenha, porque é sinal de que tá bem, que tá brincando, que tá jogando bola, subindo árvore, né? Que hoje em dia tá cada vez mais raro. É verdade. Mas o que é a preocupação? São as manchas roxas que surgem sem causa aparente. É aquela mancha roxa que, por exemplo, a criança foi dormir, não tinha nada, acordou com mancha roxa.
né? Ou no decorrer do dia, a criança não fez nada demais, não caiu, não bateu e surgiu outra mancha roxa ali, né? Pode ser mancha roxa, também pode ser em formato mais de pontinhos vermelhos espalhados pelo corpo, né? Então, isso é um sinal clássico, eu diria, de leucemias, principalmente as leucemias, tá? Tem esse sinal. Ô, doutora, eu acho que na hora do banho, na hora que vai trocar a criança, tem que fazer essa geral, né? Tem, é bom que se faça essa geral, porque a criança também não entende, às vezes acha que se bateu, que aconteceu alguma coisa, então por isso que os pais têm que estar atentos, né? Inclusive sobre esse sinal, algo que a gente gosta de comentar nas nossas palestras é um caso importante assim. Nós temos situações em que famílias mais vulneráveis, né, ali que estão acompanhadas por assistentes sociais, por exemplo, aparece lá uma criança com mancha roxa. E nós temos relatos, assim, até de uma criança, um bebezinho nos Estados Unidos que aconteceu algo semelhante, ele começou a aparecer manchas roxas no corpo. E quando a assistente social que acompanha aquela família viu, né, esses roxos, a primeira coisa que veio na mente dela era que ele estava com maus tratos, né, que ele estava sendo maltratado e tudo mais. A mãe foi indiciada, começou toda uma investigação judicial em cima dela, enfim, uma confusão, né? Só que daí, com o tempo passando, resolveram fazer um exame de sangue no bebê e descobriram que não tinha nada a ver com maus tratos e que era, sim, o câncer, né, uma leucemia. Então, fica aqui esse alerta, né, para que, claro, aparecer um roxo é uma das primeiras coisas que a gente vai pensar, assim, né, os maus tratos, mas que os adultos, assim, que acompanham essa criança, tenham em mente, assim, existem outras possibilidades, né, porque às vezes a pessoa foca tanto naquilo, maus tratos, alguém tá batendo, alguém tá mordendo, enfim, porque criança às vezes se morde, tem uma fase ali que eles mordem um ao outro, enfim, né, então precisa só lembrar, pode ser outra coisa. Né? E até porque às vezes perde muito tempo, né? Na tentativa de proteger uma criança, está sendo maltratada, está passando por isso, se perdeu muito tempo de começar um tratamento da doença que realmente ela precisava tratar, né? Exatamente. E a gente tem outra situação também dos autistas, dos pacientes que utilizam algumas medicações que, como efeito colateral, eles apresentam manchas roxas pelo corpo. E isso acaba sendo um fator de confusão, porque muitas vezes o paciente está usando essa medicação e aparece mancha roxa. E agora? É da medicação? Não é? Pode ser uma leucemia ou não? Então precisa ser investigado, esse medicamento precisa ser alterado, precisa trocar, né, o esquema de tratamento ali. E essa medicação que é utilizada, ela é muito frequente, assim, muito utilizada no tratamento de autismo. Então, surgiu manchas roxas, tem que trocar. Mas daí, se as manchas persistirem, aí precisa investigar, né? Porque o autista também tem... dentro do espectro autista, existe uma grande variedade de sinais, né? De níveis de autismo, vamos dizer assim. E aqueles que são não verbais, como é que ele vai dizer? Né, que ele não está se sentindo bem, que está fraco, que está cansado, né? Tem autistas que não se comunicam, que não falam. Então, é o papel dos pais, dos professores, de quem acompanha, né, essa criança, esse adolescente, estar atento e estar informado, né, de todo esse contexto que gira em torno dos autistas, né? Então, doutora, manchas roxas no corpo, caroços que que duram mais do que 15 dias, manchinhas vermelhas espalhadas pelo corpo também. Sim. Tem mais algum sintoma, assim, que a gente precisa ficar atento? Sim, eu poderia mencionar as febres, né? A febre é um problema, né? A mãe já tá desesperada ouvindo, né? Meu Deus, febre. Que criança que não tem febre, né? Então, como diferenciar? A febre é normalmente o primeiro sintoma de que há algo errado com a criança. Vamos dizer assim, pegou uma infecção de garganta, como a gente falou. Uma infecção de ouvido, uma sinusite, né? Que a criançada tem bastante sinusite. Geralmente, ela começa a apresentar febre antes de qualquer outro sintoma, né? Só que a febre, ela pode se apresentar sozinha, no máximo por 48 horas. Após 48 horas, tem que aparecer outro sintoma. Tem que aparecer. A criança começar a reclamar. Ai, mãe, tá doendo pra engolir. Ai, tô com dor de ouvido. Ai, tá doendo minha cabeça. Ai, minha barriga, tá com diarreia. Enfim, alguma coisa tem que acontecer
no máximo em 2 dias. Se essa criança está com febre persistente, 5 dias, 7 dias, 10 dias, 20 dias, né? Que é aquela febre que vai e volta, e não tem nada mais assim que justifique, né? Uma queixa que justifique essa febre, precisa ser investigado, tá? Outro sinal importante também é o aumento progressivo da barriga. O que acontece? Quando a gente fala de aumento da barriga em crianças, principalmente, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo são os vermes. É verdade. Né? A gente brinca na palestra, assim, que quando eu pergunto para as pessoas que estão assistindo, o que vem na cabeça? As pessoas enchem a boca. Vermes, né? A pessoa já ri, já vira um negócio. Mas é verdade, né? Essa é sempre a nossa primeira opção do porquê que aquela barriguinha tá crescendo. Normal, criança, pega as coisas no chão, bota na boca, aquela coisa, né? Só que fez um exame de fezes, né? Um parasitológico de fezes, descartou os vermes e a barriga continua inchada ou continua crescendo, isso precisa ser investigado. Por quê? Existem 2 razões principais para que essa barriga cresça. Em primeiro lugar, o crescimento de um tumor na região abdominal. Né? Quanto mais esse tumor crescer, mais a barriga vai estender, né? Vai inchar. Ou então também pelo fato de, quando o nosso corpo está enfrentando um câncer, ou uma doença, assim, vamos dizer assim, mais forte, mais grave, a gente tem um fenômeno que a gente chama de hepatoesplenomegalia. Que nome bonito. É um nome bem difícil, mas calma, eu vou traduzir. Na verdade é o quê? É um inchaço muito grande do fígado e do baço. Por quê? Porque o fígado e o baço, eles têm uma participação muito efetiva na produção de anticorpos, no sistema imunológico como um todo. Então, o que acontece? O nosso corpo detectou que há algo errado. O que vai acontecer? Fígado e baço vão começar a trabalhar enlouquecidamente, produzindo anticorpos para tentar defender o corpo contra aquele agressor, que nem ele sabe exatamente o que é ainda, né? Então, assim como quando a gente vai na academia, ou deveria ir na academia, né? Eu brinco assim, ó, a gente fica lá levantando peso, levanta o braço e tal. A ideia é que o músculo cresça, que o músculo aumente, né? O fígado e o baço acontece a mesma coisa. Eles começam a trabalhar e por isso eles vão inchando. Tá? Então, quando você faz, por exemplo, um ultrassom de abdômen, você normalmente detecta esse aumento no fígado e no baço. Né? Não é um indício direto, específico de um câncer, mas é um indício muito forte de que há algo errado e algo grave que está errado no paciente. Né? Então, a barriga aumentando é um grande sinal de alerta também. Doutora, só para orientar bem quem vai nos ouvir, né? Quando a gente fala de uma criança de 2, 3 anos, geralmente eles são barrigudinhos, né? Aquela barriga grandinha, durinha, assim. Isso é normal? E aí a diferença é quando essa barriga está crescendo mesmo, para quem está nos ouvindo, o pai, a mãe, também não se desesperar, né? Porque geralmente elas são barrigudinhas, né? Eu lembro da minha afilhada, tinha uma barriguinha assim, redonda, e a minha irmã dizia, eu acho que isso não é normal, e passou, né? Como que a gente pode identificar ou diferenciar, na verdade? Sim, é normal, né? Os bebês, eles têm aquela barriguinha redondinha que persiste ali, eu diria que até uns 4, 5 anos de idade. Isso é normal, né? É normal do corpinho deles. O que a gente tem que ficar atento é ao aumento da barriga. Você notar que aquela barriguinha que já estava ali desde sempre começa a aumentar mais ainda, né? Diferente de quando a criança engorda, em que ela engorda o todo, né? Geralmente ela vai aumentar um pouquinho o braço, a perna fica mais gordinha, tudo fica mais gordinho. É aquela barriga que tá só ela assim, esticando assim, né? E aumentando cada vez mais. Então, o grande sinal de alerta é o aumento progressivo da barriga, né? Agora aquela barriguinha redondinha de bebê é normal. Legal. Quando a gente fala, né, do setor que vocês fazem, o programa de diagnóstico precoce, as pessoas acabam procurando direto vocês ali na Guido para palestra, para ir na escola. Como é que é esse dia a dia de vocês ali na Schneider? Nós, dentro do programa de diagnóstico precoce, a gente tem o nosso projeto Capacitar para Salvar,
que é capacitar profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, né? Ou direto ou indiretamente, mas principalmente o pessoal da área da saúde, educação e assistência social, que é o exemplo que a doutora acabou de falar do bebezinho, né? Que muito se olha até dentro da própria sala de aula para aquela criança ou adolescente, muito mais para maus tratos do que para qualquer outra coisa. Então é importante a gente conscientizar, capacitar esses profissionais para que eles possam atender melhor as famílias e o próprio paciente, a criança e o adolescente ali na linha de frente, que são as UBSs, né? Então, levar esse conhecimento, essas informações para todos, não só para o pai, para a mãe, para o responsável, mas também para o profissional. Porque quando vai numa UBS que é atendido e é uma simples virose, que é a maioria dos casos que acontece, estar atento ao como essa criança ou esse adolescente está respondendo a esse diagnóstico de virose. Porque se continuar persistindo nesse diagnóstico e esta criança ou adolescente continuam ainda com os mesmos sinais e sintomas, tem que investigar. Tem que ter um outro olhar, uma outra sensibilidade para poder chegar realmente a um diagnóstico correto. Que acabamos de atender um caso, né, de um outro município que ela teve todos os sinais e foi através da nossa palestra, a coordenação da Secretaria do Município de Educação, diretora da escola onde esta criança estudava, entrou em contato conosco para poder, então, pedir a nossa orientação. E nós orientamos, eles, então, têm aí já quase uma resposta do que seja, que não é câncer. Mas ela estava, né, tendo todos os sinais e sintomas e não foi diagnosticada corretamente para poder se tratar. Olha só. E aí, por isso que é importante conhecer o trabalho da Guido, conhecer a atividade que vocês fazem, e inclusive participar de uma palestra que vai ter semana que vem, né, Schneider? Vai ter semana que vem. Vamos ter uma em Capivari de Baixo novamente, a segunda palestra no município. E vou puxar uma orelhinha aqui, doutora. Dos municípios, né? Que abram mais, sejam mais acolhedores com a Casa Guido, porque nós ofertamos esse trabalho totalmente gratuito. E em alguns lugares que fomos, não fomos bem recebidos, não só indo levar a proposta, como no próprio dia da palestra, né? Parece que faltava interesse ao assunto. E ele é um assunto muito sério, como outros qualquer, né? Qualquer outra situação que possa cometer uma criança e um adolescente. Mas, no nosso caso, que estamos lá ofertando gratuitamente, estamos nos disponibilizando ir até o município para que os profissionais, para que toda a população tenha esse conhecimento, que nós tenhamos um acolhimento melhor. Assim, porque senão a gente chega no local perdidos, né? E nós chegamos antecipadamente até o horário e muito bem antecipado para poder sanar alguns probleminhas que acontecem ali, equipamento eletrônico que não funciona, uma tela que fica torta, então sempre acontece algo, então a gente já chega cedo para ajustar melhor, né? Mas falta um pouco mais de empatia, vamos dizer assim. E eu acho que é um alerta e um puxão de orelha super importante, porque eu sempre digo, a criança ela não vai sozinha, né, doutora? Ela não vai procurar uma unidade básica de saúde sozinha, ela não vai dizer, mãe, eu acho que esse sintoma tá estranho, eu acho que pode ser câncer, precisa que esse adulto cuide. E aí esse adulto pode ser o pai, a mãe, mas pode ser uma avó, pode ser o cuidador, pode ser qualquer pessoa que tenha contato com ela. E nós, enquanto adultos, todos somos responsáveis pelas crianças que estão à nossa volta. Então é super importante que a gente lembre disso, né? Quem é o adulto da relação e como que esse adulto precisa cuidar e tratar dessa criança, né? E esse acolhimento a gente não fala de nós, né? Que vamos lá, né, doutora? Mas sim do assunto. Câncer em crianças e adolescentes. Uma coisa a ser lembrada aos responsáveis, aos pais, professores, enfim, todos os adultos que convivem com crianças, é que o seguinte, ninguém quer que seja diagnosticado um câncer, né? Ninguém gostaria de receber essa notícia. Mas, o que é importante? Esses profissionais, esses pais, eles tendo esse conhecimento de quais são os sinais e sintomas, isso vai possibilitar um diagnóstico mais precoce.
que é o que nós estávamos falando antes. Para que os pais entendam o quanto isso faz diferença, as estatísticas do INCA nos mostram que quando o câncer é diagnosticado de maneira tardia, né, quando o câncer de alguma forma já foi evoluindo, isso não foi diagnosticado, demoraram para notar os sintomas, a consulta, ou o subdiagnóstico que a gente chama, que é quando é um diagnóstico errado, é virose, é não sei o que, é uma alergia, enfim, cada hora é uma coisa. A chance dessa criança de sobreviver é de 30%. Então isso quer dizer o quê? A cada 10 crianças, a gente consegue salvar 3. Isso é um índice muito baixo, baixíssimo, né? E veja só, que unicamente pelo diagnóstico precoce, né, quando você está alerta aos sinais e sintomas e procura ajuda o quanto antes, e essa doença é diagnosticada o mais cedo possível, você aumenta as chances de sobrevivência dessa criança para 80%. Né? Então, a cada 10 crianças, 8 sobrevivem. Isso não depende, vamos dizer assim, diretamente de uma superestrutura hospitalar, não depende de um super equipamento para um exame específico, última geração, depende do quê? Diagnóstico precoce. Algo que está ao nosso alcance com o conhecimento. A partir do conhecimento, né, dessa mãe, desse pai, desse responsável chegar no posto de saúde, conversar com o médico e falar, eu sei que isso que ele está sentindo são sintomas, são sinais de câncer, então eu quero uma investigação mais profunda. Né? A gente tem casos no Guido de mães e pais que bateram o pé no consultório, né? Infelizmente o médico nem lembrou que existia câncer e a mãe, não, isso não é normal, não. Aquele sexto sentido da mãe, né? Não, isso não é normal, tem que investigar, ela não tá bem, ela não é isso que você tá falando, não é, e no fim não era mesmo, né? Então, a gente tem esse grande problema, por isso que o nosso grande objetivo dessas capacitações é alcançar os profissionais da saúde, que estão ali na linha de frente nos postos de saúde, porque eu diria assim que um dos grandes problemas que nós temos é na morosidade do diagnóstico lá no postinho de saúde. Né? Porque quando chega ao hospital, em um grande centro, já existe um olhar mais atento para essas outras realidades, outras doenças mais complexas. Mas a realidade do postinho de saúde é o que nos preocupa, né? E é onde nós estamos planejando aí algumas ações para tentar mudar isso, porque é um depoimento que nós temos, assim, com grande frequência, não só aqui em Criciúma, como toda a região que a gente atende dos 45 municípios, né? Anrec, Amesc e Amurel. Então, se nós já constatamos esse problema, e nós vamos, né, unir forças de todos os lados para que essa realidade seja mudada. Né? Schneider, para quem está nos ouvindo, é da saúde, é da educação, é de algum município vizinho, a gente precisa dessa capacitação, quero trazer para cá, como que leva vocês, né? Como que faz esse contato? Nós vamos até o município, né? Muitas vezes eu vou sem avisar, porque manda mensagem, né, e-mails, faz ligações, fala com a secretária, com a recepcionista lá do local e nunca está pronto para atender. Então hoje eu vou neste município. Chego lá e, claro, alguns contatos que nós temos no município acaba nos levando mais fácil à pessoa que a gente quer chegar, né, que são as secretarias da Educação, Saúde e Social, a gestão municipal também. Mas é só desta forma que a gente consegue. Mas né? Eu digo o sentido contrário. Quem está nos ouvindo e quer chamar vocês, é pelo telefone? Pelo telefone, 30 45 62 11. Meu celular eu esqueci. Ou ali no @Casaguido ali também, que é mais fácil também. Ali pode entrar em contato e aí assim a gente dá o retorno para poder conversar, agendar, fazer um trabalho bacana. Que já fizemos em vários. E eu estava olhando o nosso mapa lá. Foram 33 palestras já realizadas. Que legal. E atendemos já dos 45 municípios, entre conversas e palestras já, foram 35, 36 municípios. Então falta pouquinho aí para atender melhor e continuar mais esse trabalho, né, doutora? Dar continuidade. Dar continuidade. E como nós estamos no Setembro Dourado, né? Vamos ter aí a nossa segunda noite dourada, aí com um palestrante super
top, né, doutora? A doutora fala depois melhor dele, que ela conhece mais. E todos estão convidados de todos os municípios, gestores e das secretarias também, né, profissionais, todos os profissionais também da área da saúde, educação, assistência social. É uma palestra aberta, né? Vai ser na SIC aqui de Criciúma, às 19 horas, no dia 28 agora de setembro, na quinta-feira. Legal. Então vamos estar ali com o stand do diagnóstico precoce, para as pessoas também ficarem mais atentas e poder espargir melhor essa ideia de chegar a um diagnóstico precoce, né? Porque a Casa Guido, posso continuar a falar? A Casa Guido, ela apenas acolhia, né, pessoas, crianças e adolescentes diagnosticados já com câncer. E hoje nós estamos num outro viés, né, fora dos portões da Casa Guido, levando informação e conhecimento para que a gente não precise mais ter essa realidade que a casa tem até o momento, da maioria deles diagnósticos já com a doença avançada, né? Então até um presidente da casa falou um dia que mesmo que a casa tenha só um paciente cadastrado, ela vai manter o atendimento. Mas a ideia é chegar a diagnóstico precoce para que essa criança venha, faça o tratamento e vá para casa e que seja curado rapidamente, do que todos que acontecem até hoje, que é bem demorado e alguns, infelizmente, não conseguem. Uhum. Quem que é o palestrante, doutora? É o doutor Amilcar Azevedo, ele é o diretor técnico do Centro de Pesquisa Boldrini, em Campinas. É o único centro de pesquisa no país que é especializado em fazer pesquisa, né? Enfim, estudos a respeito do câncer infanto-juvenil. Então, ele vai estar aqui conosco, vai trazer um panorama geral de como está, né, toda a questão do câncer em crianças e adolescentes no nosso país e também trazer informações sobre perspectivas futuras, novos tratamentos, o que tem de novidade aí. Que legal. Gente, muito obrigada pela conversa, pela orientação, é sempre um assunto muito importante. Nós aqui do Portal Litoral Sul estamos sempre de portas abertas para vocês, o que precisarem da gente, o que a gente puder levar de informação para o nosso público também, isso é super importante, então podem contar conosco. Schneider, muito obrigada e um bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade, né, e que as pessoas que forem aí assistir, né, no canal do Litoral Sul, ou ler, né, as notícias, que então comecem a abraçar essa causa conosco e a gente possa aí futuramente ter uma realidade muito mais bonita e melhor até. Com certeza. Doutora Lisiane Hempel, muito obrigada, bom trabalho, obrigada por toda a orientação. Muito obrigada, estamos juntos aí nessa luta. Legal, a gente recebeu aqui no estúdio do Portal Litoral Sul, Lisiane Hempel, biomédica, pesquisadora, coordenadora do Programa de Diagnóstico Precoce da Casa Guido, e o Schneider Neves, assistente do Programa de Diagnóstico, e fica aqui o nosso convite para você, dia 28, tem palestra na SIC aberta a todo o público, você é convidado, aproveite essa oportunidade e cuide das suas crianças também.